Fala comigo, minha amiga, fala comigo, meu amigo professor Felipe Pazzoli na área mais uma vez. Planos de história no ar de novo, agora com o Império da Macedônia, que provavelmente você não vai encontrar uma aula como essa aqui, tão novinha, com tão pouco cabelo, falando para você e de uma maneira resumida, porém detalhada, os principais assuntos sobre o Império Macedônico, que cai pouco nos seus vestibulares, porém, contudo, entretanto, se tu tá na escola, se você tá no sexto aninho, tá no primeiro ano, tá fazendo algum concurso para alguma escola estadual ou federal Brasil afora, provavelmente esse tema aqui vai cair. Gente, para falar do Império Macedônico, você primeiro tem que deixar o like aí no vídeo, tá? Eu sei que você não vai assistir o vídeo todo e quando chegar lá, tu não vai dar o like. Então aproveita, dá o like e assiste o vídeo todo. Eu juro que o meu penteado no final desse vídeo vai estar diferente para o início, tá? Aproveita. Galera, Império da Macedônia, para tu lembrar disso aqui, você precisa voltar um pouquinho na história sobre a Grécia Antiga, que tem aula aqui no canal sobre Grécia Antiga, tá? Por quê? Porque, primeiro de tudo, a Macedônia, que hoje, falando sobre a atualidade, hoje a Macedônia existe como um pequeno estado na região da Península Balcânica chamada Macedônia do Norte. Mas também na atual Grécia, a Grécia moderna, ela tem uma região mais ao norte, também chamada de Macedônia, que ela é até uma região que reivindica o separatismo do Estado grego. Então, a Macedônia ela ainda existe, e ela existe aqui também na época dos gregos antigos. Galera, o reino da Macedônia, antes de se transformar num império expansionista, que trouxe, pelo menos a história do mundo ocidental, a figura de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, começa justamente nos últimos passos, nos últimos suspiros daquela tal civilização grega, o tal mundo grego. Por quê? Porque, repara só, aqui é a região da Grécia, Mar Egeu, para cá a entrada do Mar Negro, ao sul, mais aqui o Mar Mediterrâneo, toda aquela região que tu tá careca de saber. Aqui nessa região, o reino da Macedônia se localizava mais ao norte das cidades gregas, justamente onde eu estou sinalando aqui. Ali, o reino ele já existia há bastante tempo, mas que a cada sucessão de governantes acabava tendo muitas guerras, muitos conflitos, crises internas sempre aconteciam quando havia uma sucessão de poder dentro da Macedônia, tá? E é justamente a partir desse contexto, de uma transformação, da ascensão de um novo poder dentro da Macedônia, em simultâneo da crise das cidades gregas, que o Império da Macedônia vai ganhar a sua sementezinha. Como assim? Vou te explicar. Calma, vou te explicar melhor. Preste atenção que nessa parte que eu marquei início, eu assinalei, eu fiz uma afirmação de que a guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, vão gerar essa guerra fratricida entre os gregos e essa guerra fratricida vai gerar um enfraquecimento paulatino, gradual, de cadinho em cadinho dessas cidades. Quem é que vai aproveitar essa oportunidade? Quem? Vamos não. Macedônia. E a Macedônia ela vai aproveitar essa oportunidade do enfraquecimento das cidades gregas após esse conflito, após mais esse conflito de cerca de 30 anos que os gregos vão passar, que é a figura de Felipe II, rei da Macedônia, novo rei da Macedônia, que sobe ao poder após conseguir controlar crises internas causadas pelas brigas de sucessões. Ele mesmo diz a história que Felipe II ele precisou matar alguns de seus parentes para ele falar assim, olha só, agora quem manda na zorra toda aqui sou eu. Olha só, o cara matou parente, então tu mostra como é que ao controlar crises internas dá para criar uma hipótese de que ele foi uma das crises internas, ele foi apenas aquela pessoa que ao concentrar poder, quando eu digo concentrar poder eu digo forças armadas e eu digo também elite que está apoiando e claro, tem parte da população, do povão mais simples, que aceita se submeter ao seu poder. Filipe II, pai de Alexandre o Grande, ele sobe ao poder mais ou menos em 359 a.C. A partir desse momento, até o início da expansão em direção à Grécia Antiga, nós vamos passar uma história de mais ou menos de 20 anos.
Dentro desses 20 anos, essas crises internas, como eu disse, uma delas causadas por ele mesmo, vão ser resolvidas aos poucos. Assim também como o exército vai ser fortalecido. Gente, a Macedônia ela bebia muito na água grega. Ela bebia muito das influências gregas. Então, o reino da Macedônia e a Grécia tinham muitas semelhanças. A filosofia, a arte, a ciência, a cultura no geral, inclusive a cultura militarizada, ela também está passeando no entorno desse mar Egeu. É por isso que o reino da Macedônia ele surge como uma estrela nova nessa região que está em decadência por causa das sucessivas guerras. Por volta de 338 a.C., lembro como se fosse ontem, Filipe II começa as invasões ao sul em direção às cidades gregas. E começa a espalhar todas as suas tropas pelas principais cidades gregas, fazendo inclusive acordos, trabalhando com a diplomacia com as elites das cidades gregas e de outros lugares para confirmar o seu poder. Só que, 2 anos depois, Filipe II morre. Quem assume é o seu jovem filho Alexandre Magno, que aos 13 anos de idade, diz a história, teve como professor nada mais nada menos do que Filipe Fazolino. Já pensou? Não teve nada mais nada menos do que como professor como o famoso Aristóteles. Aristóteles, tu já ouviu falar, se tu estudou filosofia, com certeza tu já ouviu falar, foi professor do cara. O cara, Alexandre, era filho desse cara, Filipe II, o cara que vai gerar a sementezinha do futuro Império da Macedônia. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele vai manter as novas posses controladas pelo Império da Macedônia, só que ele vai fazer uma expansão muito maior. Gente, olha só esse mapa. Esse mapa aqui ele já está te mostrando a dimensão final do que esse breve, efêmero império vai passar. Breve e efêmero por quê? Porque Alexandre Magno, quando sobe ao poder, ele vai ter apenas 13 anos de poderio até chegar a essa máxima extensão aonde poucos desses cidadãos, desses indivíduos do mar Mediterrâneo chegaram, que é na Porta das Índias, lá no Vale do Rio Indo, lá mesmo. Olha como é que é longe. Esse mapa do Império da Macedônia ele mostra como esse império é um dos exemplos de grandiosos impérios falando de dimensão. Agora, como é que esse cara, Alexandre Magno, vai conseguir fazer isso? Claro, vai ter a associação com tropas gregas, porque a Grécia mesmo não deixou de existir. As cidades gregas como Atenas e Esparta, são as principais, as mais famosas, não deixaram de existir. Mas elas estão também fazendo parte agora, de maneira submissa à Macedônia, fazendo parte de todo esse projeto de expansão. Até porque a Macedônia ela leva, faz girar ainda mais a cultura helenística naquela região. Nessa região do Mar Egeu em direção à Ásia, em direção à África. Essa cultura helenística, ela está fazendo, ela é, na verdade, o resultado de uma grande mistura de, olha, estou usando só palavras difíceis, tá? Uma amálgama cultural dessa região que entrava em contato egípcios, fenícios, romanos, gregos, macedônios, persas. Olha só a quantidade de povos. E ainda tem aqueles que não foram denominados, que estão convivendo e interagindo entre todos esses que eu citei. Então a cultura helenística ela não é uma cultura, não entenda como uma cultura europeia. É uma cultura que mistura parte dessa cultura grega com muitos elementos do norte da África e da Ásia. A cultura helenística ela tem características gregas, porém não é única e exclusivamente europeia. Guarda isso no teu coração. Agora, como que esse cara, em 13 anos de poder, ele conseguiu chegar a essa máxima extensão? Ele fez o uso daquilo que o seu pai já fazia, que era a diplomacia. Filipe II, ele falava que uma vitória com sangue derramado, ele comemorava com os seus soldados. Mas uma vitória sobre outros povos, sem uma gota de sangue derramada, ele, Filipe II, falava que comemorava sozinho. Ou seja, a diplomacia para ele era a maior vitória, pois ele não colocava nenhum esforço a mais, falando de sangue e de tropas, dentro daquela conquista.
Alexandre Magno, ele foi acusado não, né? Ele foi apontado como uma pessoa que, assim como seu pai, a cada novo lugar que ele invadia e ocupava, ele criava cidades, ele criava, construía coisas. Isso foi favorecendo a perpetuação do seu poder, mesmo que, como eu disse, efêmero, 13 aninhos só. Se liga só nesse negócio. Como que esse cara ele vai conseguir manter ainda mais esse poder? Ainda mais sobre o Império Persa, que tu já ouviu falar. Os caras que eu digo, Alexandre, por meio da diplomacia, ele vai fazer o seguinte. Em alguns lugares, ele mesmo vai impor o seu poder com as suas tropas e funcionários ligados a ele. Em outros lugares, Alexandre ele vai falar assim, olha só, tu perdeu, mas tu vai continuar governando em meu nome. E se tu não gostar, tu fala logo, senão tu cala a boca. Ele deve ter falado mais ou menos assim, provavelmente, né? O maluco é imperador, o cara era sinistro e ele ficava botando bronca. Ele permitia que governantes, elites dos locais invadidos, continuassem exercendo o governo, só que em nome dele, imperador da Macedônia. E também tem um outro objetivo o outro método, que é, falando das satrápias das persas, que são províncias criadas dentro do Império Persa, o Alexandre ele designou generais do seu exército para exercer o governo dessas províncias, dessas satrápias. E essas são 3 formas do uso da diplomacia pelo meio dos macedônios. Ele mesmo, Alexandre, casou com uma representante da nobreza persa. Cara, isso aqui é sacada. É sacada especialmente porque eles vão utilizar boa parte da infraestrutura do Império Persa para conseguir dinamizar o comércio e o controle político sobre essas vastas regiões. Só que tudo que sobe, desce. Tudo que vai, volta. E tudo que vive, morre. Alexandre Magno, dizem por aí que com uma doença, talvez a tifo, morre jovem. E Alexandre Magno ele deixa um império gigantesco que após a sua morte começa a entrar em franca fragmentação, basicamente pela disputa dos seus generais, que tinham ganhado cargo, governo, além das tropas que ele já comandava. Então, quando Alexandre Magno morre, esses generais eles não conseguem mais segurar aquela barra que é manter a unidade do Império da Macedônia. E aos poucos, de cadinho em cadinho, esse império vai se fragmentando. Uma coisa interessante é que no norte do Egito, no norte da África, que é o Egito, foi construída uma das cidades mais emblemáticas, que é a cidade de Alexandria, que está ali ainda. Inclusive, se um dia eu for ao Egito, eu não vou ao Cairo, eu vou a Alexandria. Visita só, tem um canal chamado Mundo Sem Fim, de um casal de viajantes que eles passam uns dias ali no Egito. Vê só, cara, olha, é muito maneiro, Alexandria. E lá eles vão contar um pouco de curiosidades sobre essa cidade criada na época por Alexandre o Grande. É justamente no período da fragmentação do Império da Macedônia que um de seus generais, Ptolomeu, passa a ser o faraó do Egito. E a famosa Cleópatra, aquela lá que vai se relacionar com Júlio César, depois com Marco Antônio, no período lá da crise da República Romana, é da dinastia desse Ptolomeu que Cleópatra surgiu. Então a própria Cleópatra, da famosa história da Cleópatra, ela não tem a descendência africana igual aos outros faraós e às outras faraós, tá? Mas aqui a gente já fala de um outro assunto que não era de hoje, a de hoje já acabou. Não deixa de dar aquela curtida não, quebra aquele galinho, não deixa de se inscrever não, e se tu se inscrever, se tu não se importar, ativa o sininho. Ativa o sininho. Toda vez que pular vídeo novo aqui nessa semana, você aqui dá um oi pra mim, dá um tchau. Valeu.